Bom dia, lindas! Como vocês estão? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Andressa Guimarães. Eu crio conteúdo para vocês aqui de desenvolvimento pessoal e profissional. Me segue lá no Instagram também. Já se inscreve aqui no meu canal, que eu tenho muito conteúdo legal para compartilhar com vocês. E, gente, essa semana eu tô compartilhando com vocês os meus devocionais que eu faço todos os dias. Já tem mais de 5 anos e eu gosto muito de compartilhar, de falar de Deus com vocês, porque tem uma ligação muito grande com tudo que a gente precisa fazer para se desenvolver como pessoa, né? E eu gosto de ajudar vocês a se desenvolverem melhor. E tudo que eu venho aprendendo para mim, compartilho com vocês também. E essa semana, gente, a gente está falando sobre os testes que Deus nos faz passar para nos treinar, para nos moldar. E o teste dessa semana, segunda-feira a gente falou do teste da confiança, quarta-feira a gente falou do teste da segurança e hoje a gente vai falar sobre o teste do tempo. Gente, esse aqui tá fantástico, porque eu acho que é uma visão que a gente precisa ter, porque a gente hoje em dia tá querendo acelerar demais. Então esse teste do tempo Deus faz conosco também. A gente precisa aprender a ser paciente. Tá? Então, vou estar lendo aqui com vocês, eu estou usando um livro da Joyce Meyer de base, tá? Eu gosto muito de livros, de palestras, enfim, eu sempre uso os meus conteúdos de base com algum fundamento, né? No caso é um livro da Joyce Meyer, o link dele está aqui na descrição, tá bom? Então, bora lá! Vou ler um versículo para vocês, vou ler aqui alguns comentários que eu fiz aqui e depois eu falo com vocês, tá? Então, é o teste do tempo, né? Em 2 Pedro 3,8, diz assim: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, olha que incrível, gente. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, às vezes, a gente quer, tipo assim, enriquecer em uma semana. Às vezes a gente quer emagrecer ou ter o corpo dos sonhos em um mês, entendeu? Tem gente que quer em uma semana também. Então, assim, essa distorção do tempo que muitas pessoas têm hoje em dia não está alinhada com o que Deus quer para nós. Deus é paciente, Deus espera a hora certa e Ele quer que a gente aprenda a esperar também. Então, esse é um dos testes que Ele nos faz passar. Então, se Deus te prometeu alguma coisa, você precisa passar muito provavelmente pelo teste do tempo, que é saber esperar a hora certa, esperar você saber, aprender o que você precisa aprender. Você precisa passar pelos os outros testes, né? O teste da confiança, o teste da segurança. Então, todos os testes que Deus nos faz passar, eles vão estar incluindo também o teste do tempo. Porque as coisas que valem a pena, elas demoram, elas precisam ser construídas, entendeu? E Deus, para Deus, um dia é como 1000 anos. Então, para você, às vezes passou só um dia, passou só uma semana. Mas para Deus, você está sendo moldado. Às vezes vai demorar 5, 10, 15 anos para você conseguir o que você quer. Mas você tem que manter o seu olhar firme. E eu tenho certeza que durante esse período, Deus vai prover tudo que você precisa até você chegar lá. Vai passar por dificuldades? Vai! Mas quando você chegar lá, você também vai ter dificuldades. As dificuldades, os problemas, gente, eles fazem parte da vida. E a gente não pode achar que só vai ser feliz quando chegar tal situação. Tá bom? Então, vou continuar lendo aqui pra vocês que tem muita coisa legal para compartilhar. Vou ler uma parte aqui com vocês. Deus não se move no nosso ritmo. Ele nunca se atrasa e também não costuma se adiantar. Geralmente ele é o Deus da madrugada. Algumas vezes ele espera até o último momento antes de nos dar aquilo que precisamos. É como se estivéssemos nos afogando e no último suspiro Deus chegasse para nos resgatar. Então vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Deus não se apressa, Ele não está preocupado em você correr contra o tempo e fazer as coisas muito rápido. Não, porque Ele sabe que se você fizer assim, a chance de você desabar e cair quando você estiver lá é muito alta. Porque você tem que estar preparado, você tem que ser treinado e forjado, entendeu? Então, Deus não se move no nosso ritmo. Acalme-se. Na Bíblia, se você for dar uma estudada em vários livros, várias pessoas importantes ali que conquistaram as coisas demoraram ali 10 anos, 7 anos, 15 anos para conseguir. O próprio Jesus, ele foi só aparecer ali fazendo milagres aos 30 anos de idade, gente.
Então, assim, às vezes a pessoa tá ali com 20 anos, ou às vezes até com 30 mesmo. Cada um tem o seu tempo, tá? Então, assim, é muito importante ter essa consciência, porque hoje em dia a comparação com relação ao tempo tá muito forte. Porque às vezes para outra pessoa já chegou o tempo dela, mas você não tem que se comparar ao seu tempo. O tempo de Deus com você é outro, entendeu? E respeitar isso provavelmente vai te acelerar, porque você ficar ansioso e se comparando só vai te atrasar mais, porque você vai estar gastando seu tempo preocupado com o que não vai te ajudar em nada. Ó, devemos aprender a confiar no tempo de Deus, mas antes de conseguirmos fazer isso, precisamos chegar a um ponto em que sejamos quebrantados diante dele. O que quero dizer é que nossa vontade própria e o nosso espírito de não dependência de Deus devem ser quebrantados diante de Deus, antes que ele esteja livre para operar sua vontade em nossa vida e circunstâncias. O que ela está falando, gente, é que nosso espírito de não precisar de Deus, eu não preciso de Deus não, eu sou autossuficiente. Deus quer que a gente se liberte disso, entendeu? Ele quer que a gente esteja livre para agir de acordo com a vontade dele e depender dele para fazer as coisas. Ele não quer que a gente seja autossuficiente. Se a gente for autossuficiente, a gente não precisa de Deus, a gente não precisa de fé, entendeu? Então, a gente tem as nossas vontades, mas a gente tem que respeitar o tempo de Deus, que é outra, é diferente do nosso, entendeu? Então a gente tem que pedir para Deus assim: Deus, eu quero isso, mas que seja feita a sua vontade no seu tempo, se for da sua vontade, entendeu? Então a gente precisa aprender a confiar no tempo de Deus. Isso é muito difícil, mas, gente, depois que você aprende, eu tenho certeza que, tipo assim, sempre que é algo que eu quero, que tá demorando para acontecer, eu fico assim, gente, mas eu já tenho tantas coisas, eu tenho uma casa, eu tenho um casamento, não me falta nada. Gente, se não te falta nada para você viver bem, se você tem o básico, gente, Deus já te proveu tanto, entendeu? Aprenda a agradecer pelo simples, pelo pouco, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar com muito. Muitas vezes o teste que Deus está te forjando é sobre isso, é sobre você aprender a agradecer, a ser grato pelo pouco, porque Deus vai vendo o seu comportamento ao longo do seu processo. Se ele vê que no seu comportamento você nunca está feliz com o pouco que ele já te deu, por que ele vai te dar mais? Se você não aproveita, não é grato pelo pouco, entendeu? Só é feliz se ele te der um carro muito caro, só é feliz se ele te der o cargo mais alto na empresa, só é feliz, entendeu? Você só é feliz com coisas grandiosas? Não, seja feliz com pouco, que ele vai reconhecendo, entendeu? Deus vai vendo o nosso comportamento no dia a dia, entendeu? Porque na verdade ele quer que a gente aproveita essa jornada, por mais que demore. Antes de intervir em nosso favor, ele precisa ter a certeza de que não vamos querer resolver o problema por nossas próprias forças e fazer algo fora do seu tempo perfeito. Então, Deus quer ter certeza de que você coloca a sua dependência nele, as suas forças estão com ele. Ele quer ter certeza de que você não é super autossuficiente, eu consigo sem Deus. Não, ele quer ter certeza de que você coloca a sua dependência nele. Então, por isso que às vezes o seu chão desaba, você acha assim que não tem jeito. É nessa hora que Deus quer ver que se você realmente está confiando nele. E essas coisas levam tempo. Por isso que é o teste do tempo, né? Deus não dá para fazer um teste só uma vez. Às vezes você tem que passar por esse teste várias vezes, entendeu? Então os problemas, gente, eles fazem parte da vida, entendeu? Não adianta você pensar, eu não quero nunca mais ter nenhum problema. Gente, não é assim. A seu tempo é, na verdade, o tempo que Deus sabe ser o melhor. Olha só, Deus falou comigo claramente, essa doença não é para a morte, mas para a vida, porque a Joyce estava muito doente e não entendia porque Deus permitiu ela ficar doente assim. E de repente Deus falou com ela claramente, essa doença não é para a morte, mas para a vida. Embora eu não soubesse por mim mesma o que ele queria dizer, por intermédio de seu Santo Espírito em mim, eu sabia que ele queria dizer que estava operando mais vida em mim, mais confiança nele, uma proximidade maior com ele. Eu sabia que não tinha de temer a morte, porque Deus me livraria da hora certa. E assim foi, e ele sempre o fez. Em resumo, precisamos confiar no tempo de Deus, crendo que enquanto esperamos a cura, ele trabalha em nós, pois tem um propósito para nós. Então a gente precisa simplesmente confiar
Não importa quanto tempo demore, confia, coloca sua confiança nele, creia que ele vai te curar, que ele vai te mostrar o caminho, pede. E também use as oportunidades, né? A gente precisa se movimentar também, buscar conhecimento, buscar aprender, buscar estar perto das pessoas certas. Por exemplo, você estar aqui escutando esse devocional, isso é uma atitude boa sua, você está buscando conhecimento, você buscar aprender mais sobre como você pode agir melhor. No meio dessa busca, Deus vai te mostrando caminhos, mas no meio disso você vai tendo que esperar também, vai errar, faz parte errar, gente. Então, e a gente precisa confiar. E meio a isso, ele tá trabalhando na gente, ele tá forjando a gente. Você pode achar que às vezes você não tá saindo do lugar, mas ele tá te forjando. Vamos lá. No versículo 9, Deus diz para Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando a gente está fraco, quando a gente está passando por dificuldade, o poder de Deus, ele aumenta. Se a gente crer nele, buscar ele, é aí que a gente vai aumentar mais ainda a nossa fé. Entendeu? Então, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto Deus não nos cura, ele nos dá graça, força e habilidade para passarmos pelo problema e continuarmos andando no fruto do Espírito, agindo da forma que devemos agir. Então, enquanto a gente não está curado, ele vai nos dando força, nos dando graça. Sabe aquela coisa que você não sabe como você fez, mas você fez? Foi a graça de Deus agindo através de você, entendeu? Então, ele vai te dando as habilidades para você passar pela situação difícil, entendeu? Por quê? Porque no momento de fraqueza você confiou nele, você buscou nele. Então, Deus quer ver isso de você. E isso leva tempo. Creio que há diferentes níveis de fé. O nível de fé que nos livra das tribulações, um nível de fé que nos livra das tribulações, mas outro nos faz passar pelas tribulações e vencê-las. Então tem aquele tipo de fé que nos livra de problemas e tem um outro modelo de fé que nos ajuda a passar pelo problema e vencer ela. Entendeu? Então, entenda que, tipo assim, você ter problemas e conseguir vencer eles através da sua confiança em Deus é um teste que ele tá fazendo você passar. Claro que tem coisas também que a sua fé te livra, mas tem coisas que a sua fé vai fazer com que você passe pelo problema, porque Deus quer ver a sua maturidade ali durante aquele problema. Vamos lá, próximo ponto que eu notei aqui para falar com vocês. Se você está passando por um momento difícil agora, talvez seja um pequeno teste. Se for, tenha a determinação de se manter fiel, confiando que Deus irá livrá-lo no seu tempo perfeito. Então, gente, é isso. É entender que, assim, as coisas levam tempo. Principalmente nos tempos de hoje, Deus está querendo ver que a gente mais persistente, mais calma com relação ao tempo. Às vezes, gente, vocês, meninas que me pedem ajuda para organizar a rotina, eu vejo que vocês estão sobrecarregadas porque vocês querem fazer tudo em um dia só. A gente fica se comparando, né? Gente, um dia é um dia para Deus, um dia é como 1000 anos. Então, acalme-se. Distribua as coisas, as atividades da sua agenda ali em uma semana, ao invés de querer fazer tudo em um dia só. Lembre-se que foi você mesma que fez a sua agenda. Então, se você mesma fez, você mesma pode mudar a sua agenda. Então, essa sobrecarga emocional que está tendo muito hoje em dia vem dessa distorção do tempo. Eu tenho que fazer tudo muito rápido. Gente, tá tudo bem. O tempo de Deus é perfeito. Você tem tempo para fazer as coisas. Você não precisa querer acelerar totalmente e querer tudo para ontem. Até mesmo porque se você fizer isso, provavelmente você não vai fazer bem feito. Entendeu? Inclusive eu falo muito disso no mini curso gratuito que eu estou elaborando para vocês. Se inscreve, tá aqui na descrição. Vou estar te ensinando a organizar sua mente, seus pensamentos, para você ter uma vida mais próspera, uma rotina mais focada, rumo à mulher que Deus quer que você seja, tá bom? Então se inscreve aí no mini curso gratuito, dá uma olhadinha na descrição, nos links que eu tenho para vocês, o link do livro, o meu Instagram, temos também a minha newsletter, onde eu escrevo texto para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Me conta aqui nos comentários se gostou do devocional de hoje. Já estou pensando no tema da semana que vem. Eu leio muito e estudo muito, gente. Então eu estou pensando em novas maneiras de criar vídeos aqui para vocês,
tá? Se tiver algum assunto específico que você quiser que eu fale, me conta aqui nos comentários, tá bom? Então um beijo e tchauzinho!